Hallo, willkommen auf meinem HS-Channel-Kanal. Ich versuche fast jeden Tag Videos zu veröffentlichen. Ich hoffe, dass Ihnen der Inhalt gefällt. Ich spreche über verschiedene Themen, aber der Schwerpunkt liegt auf katholischen Gebieten. Wenn Ihnen die Videos gefallen, geben Sie Ihr Gefällt mir, machen Sie es Ihre Kommentare, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke, um Benachrichtigungen über bevorstehende Veröffentlichungen zu erhalten. Vielen Dank für den Zugriff und das Ansehen meiner Videos. Vergessen Sie nicht, mich zu abonnieren. Tschüss, Umarmungen. Como surge o câncer de mama em homens? O câncer de mama em homens é uma condição rara, representando menos de 1% de todos os casos de câncer de mama diagnosticados. No entanto, é importante entender como ele pode surgir. 1. Células mamárias masculinas. Homens também possuem tecido mamário, embora em menor quantidade e com menos desenvolvimento do que nas mulheres. Esse tecido é composto por ductos mamários e glândulas produtoras de leite, mas em geral é menos desenvolvido e menos ativo. 2. Mutação genética. O câncer geralmente se inicia quando as células do corpo sofrem mutações no DNA. Essas mutações podem levar as células normais a se tornarem células cancerosas. No caso do câncer de mama masculino, as mutações genéticas podem ocorrer nas células do tecido mamário, desencadeando o crescimento descontrolado e a formação de um tumor. 3. Fatores de risco. Alguns fatores podem aumentar o risco de um homem desenvolver câncer de mama, incluindo: item idade avançada, o risco aumenta com a idade. Item histórico familiar, ter parentes de primeiro grau com câncer de mama pode aumentar o risco. Item presença de mutações genéticas, mutação nos genes BRCA1 e BRCA2, por exemplo, aumentam significativamente o risco, embora sejam mais comuns em casos de câncer de mama feminino. Item exposição a estrogênio, em certas condições médicas, como a síndrome de Klinefelter, que pode aumentar os níveis de estrogênio, podem aumentar o risco. 4. Desenvolvimento do tumor. Uma vez que uma mutação genética ocorre em uma célula do tecido mamário masculino, essa célula pode começar a se dividir de maneira descontrolada. Com o tempo, essas células cancerosas podem se acumular e formar um tumor no tecido mamário. 5. Metástase. E se não for tratado, o câncer de mama masculino pode se espalhar para outras partes do corpo, um processo conhecido como metástase. Isso pode ocorrer através do sistema linfático, onde as células cancerosas viajam através dos vasos linfáticos para os gânglios linfáticos próximos, ou através da corrente sanguínea, onde as células cancerosas podem se espalhar para órgãos distantes, como pulmões, fígado, ossos ou cérebro. É importante notar que, embora o câncer de mama seja mais comum em mulheres, os homens também podem desenvolvê-lo. Conhecimento sobre fatores de risco e sinais precoces pode ajudar na detecção precoce e no tratamento eficaz dessa condição. Os homens devem estar atentos a quaisquer mudanças em seus peitosos, como nódulos, inchaço, dor ou alterações na pele, e consultar um médico se notarem algo incomum. O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de um tratamento bem-sucedido. Como se prevenir e quais os tratamentos? A prevenção do câncer de mama em homens envolve algumas medidas semelhantes às recomendadas para as mulheres, embora o câncer de mama masculino seja muito menos comum. Aqui estão algumas maneiras de ajudar a reduzir o risco e os tratamentos disponíveis. Prevenção. 1. Autoexame nas mamas. Embora o autoexame não seja tão comumente recomendado para homens como é para mulheres, ainda pode ser útil para alguns homens identificarem mudanças suspeitas em seus peitos. 2. Estilo de vida saudável. E manter um peso saudável, fazer exercícios regularmente e evitar o consumo excessivo de álcool pode ajudar a reduzir o risco de câncer de mama, assim como de muitos outros tipos de câncer. 3. Limitar a exposição a fatores de risco e evitar a exposição a hormônios femininos, como estrogênio, pode ajudar a diminuir o risco de câncer de mama em homens. Isso pode incluir evitar o uso de certos medicamentos ou terapias hormonais que possam aumentar os níveis de estrogênio. 4. Conhecer a história familiar. Conhecer a história familiar de câncer de mama, tanto em homens quanto em mulheres, pode ajudar os homens a entenderem seu próprio risco e tomar medidas preventivas. Tratamentos. 1. Cirurgia. A cirurgia é frequentemente o primeiro passo no tratamento do câncer de mama em homens.
Isso pode envolver a remoção do tumor, mastectomia ou, em alguns casos, uma mastectomia radical, que remove todo o tecido mamário afetado. 2. Radioterapia. A radioterapia pode ser usada após a cirurgia para matar quaisquer células cancerosas remanescentes e reduzir o risco de recorrência. 3. Quimioterapia. A quimioterapia pode ser recomendada para homens com câncer de mama em estágio avançado ou que se espalhou para outras partes do corpo. 4. Terapia hormonal. Em casos onde o câncer de mama é sensível a hormônios, a terapia hormonal pode ser usada para bloquear a ação dos hormônios que alimentam o crescimento do tumor. 5. Terapia-alvo. Algumas formas de câncer de mama podem ser tratadas com medicamentos que visam proteínas específicas presentes nas células cancerosas, como o HER2. 6. Aconselhamento e apoio. O diagnóstico e o tratamento do câncer de mama masculino podem ser emocionalmente desafiadores. Aconselhamento e apoio emocional podem ser úteis para ajudar os homens a lidar com o impacto físico e emocional da doença. É importante ressaltar que o tratamento específico para o câncer de mama masculino dependerá de vários fatores, incluindo o estágio e o tipo do câncer, bem como a saúde geral do paciente. Um plano de tratamento será desenvolvido por uma equipe médica especializada, incluindo oncologistas, cirurgiões e outros profissionais de saúde, para fornecer o melhor cuidado possível para cada paciente. Quais os primeiros sintomas do câncer de mama em homens? Os primeiros sintomas do câncer de mama em homens podem variar de pessoa para pessoa, e em alguns casos, o câncer pode não apresentar sintomas perceptíveis inicialmente. No entanto, aqui estão alguns sinais que os homens devem estar atentos e que podem indicar a presença de câncer de mama. 1. Nódulo ou caroço no peito. Um dos sintomas mais comuns é a presença de um nódulo ou caroço no tecido mamário, geralmente abaixo do mamilo. Esse nódulo pode ser duro e indolor, embora também possa ser macio ou sensível ao toque. 2. Alterações na textura ou forma do peito. O câncer de mama pode causar alterações na textura da pele do peito, como engrossamento, enrugamento ou formação de covinhas. Além disso, pode haver uma mudança na forma ou tamanho do peito. 3. Descarga mamilar. Algumas vezes, o câncer de mama masculino pode causar a liberação de fluido do mamilo, que pode ser sanguinolento, aquoso ou com pus. 4. Alterações na pele do mamilo ou areola. Podem ocorrer mudanças na pele do mamilo ou na areola, como vermelhidão, descamação, crostas ou ulceração. 5. Inchaço dos gânglios linfáticos. Se o câncer de mama se espalhou para os gânglios linfáticos próximos, pode haver inchaço perceptível na axila. 6. Dor no peito. Embora não seja comum, algumas pessoas com câncer de mama masculino podem sentir dor no peito. É importante notar que esses sintomas podem ser causados por outras condições benignas, como ginecomastia, um aumento do tecido mamário em homens, infecções ou lesões. No entanto, qualquer mudança suspeita no peito deve ser avaliada por um médico, especialmente se persistir por mais de algumas semanas. A detecção precoce do câncer de mama masculino pode aumentar significativamente as chances de um tratamento bem-sucedido. Os homens devem estar atentos a qualquer alteração em seus mamilos e procurar atendimento médico se notarem algo incomum. Os exames de rotina e os exames físicos regulares também são importantes para ajudar na detecção precoce de qualquer problema de saúde, incluindo o câncer de mama. Do ponto de vista científico, qual a relação do câncer de mama em homens com o uso dos hormônios femininos? A relação entre o câncer de mama em homens e os hormônios femininos, especialmente o estrogênio, é um aspecto importante e complexo que tem sido estudado pela comunidade científica. Embora o câncer de mama masculino seja menos comum que o feminino, há evidências que sugerem que os hormônios femininos desempenham um papel na sua etiologia. Aqui está a relação do câncer de mama em homens com os hormônios femininos do ponto de vista científico. 1. Estrogênio. O estrogênio é um hormônio predominantemente feminino, mas também é encontrado em níveis muito menores nos homens. No entanto, a presença de estrogênio nos homens é considerada importante na fisiologia normal das glândulas mamárias. O desequilíbrio hormonal que favorece níveis elevados de estrogênio em relação à testosterona pode contribuir para o desenvolvimento do câncer de mama masculino. O estrogênio pode estimular o crescimento das células mamárias, e em alguns casos, pode promover o crescimento de tumores. 2. Ginecomastia. A ginecomastia é uma condição em que o tecido mamário masculino cresce excessivamente devido a um desequilíbrio hormonal, frequentemente envolvendo um aumento nos níveis de estrogênio em relação à testosterona. Embora a ginecomastia em si não seja uma condição cancerígena, alguns estudos sugerem que homens com histórico de ginecomastia podem ter um risco ligeiramente aumentado de desenvolver câncer de mama.
3. Obesidade. A obesidade está associada a níveis mais elevados de estrogênio no corpo, uma vez que as células de gordura têm a capacidade de produzir este hormônio. Homens obesos podem ter níveis mais elevados de estrogênio circulante, o que pode aumentar o risco de desenvolver câncer de mama. 4. Síndrome de Klinefelter. Homens com síndrome de Klinefelter, uma condição genética em que um homem possui um cromossomo X extra, XXY, tem um risco aumentado de desenvolver câncer de mama. Isso é atribuído à produção aumentada de estrogênio associada a essa condição. Embora essas evidências sugiram uma associação entre os hormônios femininos e o câncer de mama masculino, é importante notar que o câncer é uma doença multifatorial e outros fatores genéticos, ambientais e comportamentais também desempenham papéis importantes em sua etiologia. Mais pesquisas são necessárias para entender completamente a relação entre os hormônios femininos e o câncer de mama em homens, o que pode levar a estratégias mais eficazes de prevenção e tratamento. Qual a chance de um transexual masculino adquirir câncer de mama? A chance de um homem transgênero, ou transexual masculino, adquirir câncer de mama pode variar dependendo de uma série de fatores, incluindo histórico médico pessoal, uso de terapia hormonal e outras características individuais. Aqui estão alguns pontos a considerar. 1. Terapia hormonal. Em homens transgêneros que optam por fazer terapia hormonal para realizar a transição de gênero geralmente recebem testosterona para induzir características masculinas. A terapia hormonal pode reduzir o risco de câncer de mama em homens trans, já que a testosterona suprime a produção de estrogênio, um hormônio associado ao desenvolvimento do câncer de mama. 2. Histórico familiar. Assim como em homens cisgêneros, a não transgêneros, homens transgêneros com um histórico familiar de câncer de mama podem ter um risco aumentado de desenvolver a doença. É importante conhecer o histórico médico da família para avaliar o risco individual. 3. Ginecomastia. Em algumas pessoas transmasculinas podem desenvolver ginecomastia, que é o crescimento excessivo do tecido mamário devido a alterações hormonais. Embora a ginecomastia não seja uma condição cancerígena, pode ser uma fonte de ansiedade e preocupação, especialmente em relação ao câncer de mama. 4. Acompanhamento médico regular. Em homens transgêneros devem continuar a realizar exames de saúde de rotina, incluindo exames de mama, conforme recomendado por seus médicos. Isso pode ajudar a detectar precocemente qualquer alteração suspeita no tecido mamário. 5. Estilo de vida saudável. E manter um estilo de vida saudável, incluindo uma dieta equilibrada, exercícios regulares e evitar o consumo excessivo de álcool, pode ajudar a reduzir o risco de câncer de mama em homens trans, assim como em homens cis. Embora os homens trans tenham um risco geralmente menor de desenvolver câncer de mama em comparação com as mulheres cisgênero, é importante que eles estejam cientes dos fatores de risco e tomem medidas preventivas adequadas, incluindo exames de saúde regulares e discussões com seus profissionais de saúde sobre seus riscos individuais. A incidência de câncer de mama em travestis em comparação com homens cisgêneros não foi amplamente estudada ou documentada em pesquisas médicas. Portanto, é difícil afirmar com certeza se as travestis têm uma chance maior de desenvolver câncer de mama em comparação com os homens cisgêneros. No entanto, existem alguns fatores que podem influenciar o risco de câncer de mama em travestis. 1. Terapia hormonal. E muitas travestis fazem uso de terapia hormonal para alcançar características físicas femininas. Dependendo da dose e da duração da terapia hormonal, isso pode afetar o tecido mamário e potencialmente aumentar o risco de câncer de mama. O hormônio feminino estrogênio é um hormônio que está associado ao desenvolvimento do câncer de mama. 2. Ginecomastia. A ginecomastia é o crescimento excessivo do tecido mamário em homens, muitas vezes como resultado de flutuações hormonais. Em algumas travestis, especialmente aquelas que fazem uso de hormônios femininos, pode ocorrer ginecomastia, o que poderia aumentar a preocupação com o câncer de mama. 3. Histórico médico pessoal e familiar. O histórico médico pessoal e familiar de uma travesti também pode influenciar o risco de câncer de mama, da mesma forma que em qualquer outra pessoa. Se houver casos de câncer de mama na família ou se a pessoa tiver outros fatores de risco conhecidos, isso pode aumentar o risco. 4. Acesso aos cuidados de saúde. E, infelizmente, algumas travestis podem enfrentar barreiras no acesso aos cuidados de saúde, incluindo o rastreamento e exames preventivos de câncer de mama. Isso pode resultar em diagnóstico tardio ou falta de tratamento precoce, o que poderia influenciar negativamente a progressão do câncer de mama. Devido à falta de dados específicos sobre câncer de mama em travestis, é importante que as travestis estejam cientes dos fatores de risco mencionados acima e conversem com seus profissionais de saúde sobre suas preocupações e necessidades de saúde. A detecção precoce é crucial para o tratamento bem-sucedido do câncer de mama, então é fundamental que todas as pessoas, independentemente de sua identidade de gênero, estejam conscientes dos sinais e sintomas da doença e realizem exames de saúde de rotina conforme recomendado por seus médicos.
Qual a proporção dos homens em relação às mulheres de adquirir câncer de mama? A incidência de câncer de mama é significativamente maior em mulheres do que em homens. Estatísticas globais mostram uma disparidade substancial entre os sexos em relação à ocorrência desse tipo de câncer. De acordo com a American Cancer Society, nos Estados Unidos, estima-se que, em 2022, ocorram cerca de 281.550 novos casos de câncer de mama invasivo em mulheres e aproximadamente 2.650 em homens. Portanto, a proporção de mulheres para homens é de aproximadamente 100 para 1, indicando que as mulheres têm uma probabilidade muito maior de desenvolver câncer de mama em comparação com os homens. Essa discrepância é atribuída principalmente à diferença na anatomia e fisiologia dos tecidos mamários entre homens e mulheres. As mulheres têm um sistema mamário mais desenvolvido e uma maior exposição aos hormônios femininos, como estrogênio e progesterona, que desempenham um papel significativo no desenvolvimento do câncer de mama. Além disso, a detecção precoce e a conscientização sobre o câncer de mama são mais enfatizadas nas mulheres, levando a uma identificação mais precoce dos casos e, portanto, a uma maior contagem total de casos relatados. O que fazer ao descobrir o câncer de mama? Descobrir que se tem câncer de mama pode ser uma experiência assustadora e emocionalmente desafiadora. No entanto, é importante agir rapidamente para obter o melhor tratamento possível e aumentar as chances de um resultado positivo. Aqui estão alguns passos a serem considerados ao descobrir o câncer de mama. 1. Consulte um médico especialista. Ao descobrir um nódulo suspeito ou outro sintoma de câncer de mama, agende uma consulta com um médico especialista, como um oncologista ou um cirurgião de mama. Eles podem realizar uma avaliação completa, incluindo exames físicos e possivelmente exames de imagem, como mamografia, ultrassom ou ressonância magnética, para confirmar o diagnóstico. 2. Faça biópsia e diagnóstico definitivo. Se houver suspeita de câncer de mama, seu médico pode recomendar uma biópsia, que envolve a remoção de uma pequena amostra de tecido para análise laboratorial. Isso ajudará a confirmar o diagnóstico e determinar o tipo específico de câncer de mama e outros detalhes importantes, como o grau e o estadiamento. 3. Discuta as opções de tratamento. Uma vez confirmado o diagnóstico, seu médico discutirá as opções de tratamento disponíveis com você. Isso pode incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal, terapia-alvo ou uma combinação dessas modalidades, dependendo do tipo e estágio do câncer. 4. Procure apoio emocional. Receber um diagnóstico de câncer pode ser extremamente estressante e emocionalmente desafiador. Procure apoio emocional de amigos, familiares, grupos de apoio ou profissionais de saúde mental para ajudá-lo a lidar com seus sentimentos e preocupações. 5. Tome decisões informadas. É importante se educar sobre o câncer de mama e suas opções de tratamento. Faça perguntas ao seu médico, busque informações de fontes confiáveis e tome decisões informadas sobre seu cuidado. 6. Siga o plano de tratamento. Uma vez que você e seu médico tenham decidido sobre um plano de tratamento, siga-o de perto. Isso pode envolver múltiplas consultas médicas, procedimentos e terapias ao longo do tempo. Cumpra as instruções do seu médico e comunique-se regularmente sobre seu progresso e quaisquer preocupações. 7. Realize o acompanhamento regular. Mesmo após o tratamento inicial, é importante continuar realizando exames de acompanhamento regularmente para monitorar o câncer de mama e detectar quaisquer recorrências precocemente. Lembre-se de que cada caso de câncer de mama é único, e o tratamento e o manejo podem variar de acordo com as necessidades individuais de cada paciente. Trabalhe em estreita colaboração com sua equipe médica para desenvolver um plano de cuidados personalizado que melhor atenda às suas necessidades. Câncer de mama aparece em adolescentes homens? Embora seja extremamente raro, o câncer de mama pode ocorrer em adolescentes do sexo masculino. No entanto, a incidência é muito baixa em comparação com mulheres de todas as idades e até mesmo em homens adultos. Aqui estão algumas considerações sobre o câncer de mama em adolescentes do sexo masculino. 1. Incidência baixa. O câncer de mama em adolescentes do sexo masculino é extremamente raro, representando uma pequena fração de todos os casos de câncer de mama diagnosticados. As estatísticas sobre sua incidência são limitadas devido à raridade do fenômeno. 2. Fatores de risco. Os fatores de risco para o câncer de mama em adolescentes do sexo masculino podem ser semelhantes aos observados em homens adultos, incluindo histórico familiar de câncer de mama, mutações genéticas hereditárias.
como BRCA1 e BRCA2, exposição à radiação ionizante e desequilíbrios hormonais. 3. Puberdade e hormônios. Durante a puberdade, os níveis hormonais nos adolescentes passam por mudanças significativas. Embora a influência hormonal seja menos pronunciada em meninos do que em meninas, ainda pode haver uma influência hormonal que, em casos raros, pode contribuir para o desenvolvimento do câncer de mama. 4. Ginecomastia. Durante a puberdade, é relativamente comum que os meninos experimentem ginecomastia, que é o crescimento benigno do tecido mamário devido a flutuações hormonais. Embora a ginecomastia seja benigna na maioria dos casos, pode causar preocupação e ansiedade sobre o câncer de mama. 5. Conscientização e diagnóstico. Devido à raridade do câncer de mama em adolescentes do sexo masculino, a conscientização sobre os sinais e sintomas da doença pode ser limitada entre essa faixa etária. No entanto, é importante que os adolescentes e seus pais estejam cientes dos sinais de alerta e procurem avaliação médica se notarem quaisquer alterações suspeitas no peito. 6. Aconselhamento genético. Em casos de histórico familiar significativo de câncer de mama ou outras condições hereditárias associadas ao risco aumentado de câncer, o aconselhamento genético pode ser útil para identificar quaisquer mutações genéticas que possam aumentar o risco de câncer de mama em adolescentes do sexo masculino e tomar medidas preventivas, se necessário. Embora o câncer de mama em adolescentes do sexo masculino seja extremamente raro, é importante estar ciente dessa possibilidade e procurar avaliação médica se houver preocupações. A detecção precoce e o tratamento adequado podem melhorar significativamente o prognóstico. Se gostou, dê seu like. Faça seus comentários. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Obrigado.